Olá, meu nome é Ludmila e este é o meu canal Relíquias Ocultas. Bem-vindas e bem-vindos no nosso vídeo da quarentena. Semana passada era o vídeo da semana de prevenção contra o coronavírus e essa semana já é o vídeo da quarentena de prevenção contra o coronavírus. E eu espero tornar essa sua estadia em casa mais divertida. Por que eu tive essa ideia? Porque a Cláudia me escreveu pedindo dicas de leitura e eu acho que também de filmes para assistir neste período. E eu, Cláudia, eu tive que, dar tratos à bola, queimei a minha pestana, os meus neurônios para fazer uma listinha sucinta, porque se dependesse de mim é uma lista enorme, porque tem um monte de livros que eu gostaria, que eu gostei muito, sobre os quais eu gostaria de conversar, mas eu sou muito bagunceira e muito caótica, eu não ia ajudar em nada com a lista do jeito que ela veio, que eu comecei a pensar no primeiro momento. Né? Então, assim, livros sobre a história de Jesus, livros que viraram filmes, como A Última Tentação de Cristo, Operação Cavalo de Troia, que quando eu li eu fiquei sem dormir. É sensacional, é uma visão completamente diferente da do Código da Vinci, do Dan Brown, né? Com, sim, nada a ver, mas igualmente interessante, fascinante mesmo, e merece um dia uma postagem, né? Um dia eu vou falar sobre o Operação Cavalo de Troia. Mas eu resolvi fazer uma listinha, limitar a lista ao assunto que a gente vem falando, que é o cristianismo primitivo, o Código da Vinci, mais especificamente, né? Então, assim, livros que tenham a ver com o Código da Vinci e a temática, né? Aquela circunvizinhança. Então, eu fiz essa listinha e eu vou falar no final do vídeo, tá bom? Porque agora eu vou dar uma passeada, te convidar a fazer um passeio, porque a gente está em quarentena, mas a nossa quarentena é com a internet. Então vamos aproveitar, minha gente, pegar o Google Earth, pegar o YouTube, todas as ferramentas que a gente tem à mão para fazer turismo histórico. E como que nós vamos fazer? Aproveitando que eu tinha falado sobre o Maxêncio, a batalha, o Constantino em sua batalha contra Maxêncio, na Ponte Milvia. Daí eu falei para vocês, a Ponte Milvia ainda existe na cidade de Roma, ela foi restaurada e ainda pode ser visitada. Falei da Basílica de Maxêncio. Vocês se lembram? Até no vídeo da semana passada eu disse, se você ainda não viu, dê uma pausa aqui e vai lá agora para ver fotos da Basílica do Maxêncio, que inclusive ele morreu na batalha contra o Constantino. E essa basílica que estava inacabada, também é enorme, né? Não deu tempo dele terminar. Quem termina é Constantino. Então ela também é conhecida pelo nome de Basílica de Constantino ou Basílica Nova. Então é uma construção imensa, impressionante do Fórum Romano. Vá, dê uma olhadinha, tá? Olha as fotos. Então, agora que eu já te contei a respeito dessa briga, né? Dessa disputa pelo poder, da qual Constantino sai vencedor, você vai e olha essa basílica com outros olhos, a Ponte Milvia também, né? E eu vou aproveitar também, né, pegando já carona na vitória do Constantino e falar a respeito de uma coisa chamada Arco do Triunfo. Quando eu falo em Arco do Triunfo, quando qualquer pessoa fala em Arco do Triunfo, você provavelmente pensa no Arco do Triunfo da cidade de Paris. Não é verdade? Que é uma das atrações turísticas mais visitadas, mais populares da cidade de Luz. Esse Arco do Triunfo, conhecido como Arco do Triunfo da Estrela, porque ele fica numa rotatória, a Praça Charles de Gaulle, para onde convergem 12 avenidas. Então, se você olhar meio de longe, você vai ver que se assemelha a uma estrela, por isso que ele é conhecido como Arco do Triunfo da Estrela. Ele foi construído por encomenda de Napoleão Bonaparte
Napoleão, que estava em ascensão, em franca ascensão, pegando uma onda, surfando na onda a favor, ele resolve fazer, né, mandar construir aí um monumento para honrar as suas vitórias. Ele tinha tido uma vitória retumbante numa batalha napoleônica muito famosa, a Batalha de Austerlitz. Então ele resolve, olha para o passado e, como vários, né, líderes e conquistadores já fizeram, e vê lá como é que os romanos tradicionalmente celebravam as vitórias dos generais. Então, os generais, quando voltavam de campanhas vitoriosas, eles mereciam essa honraria no Império Romano. Então, no caso do Constantino, que a gente está falando aqui especificamente, depois que ele derrota o Maxêncio, que eu vi, né, parênteses, que você também pode escrever Magêncio com G, mas eu achei horroroso o Magêncio, então vou continuar falando Maxêncio, tá? Tem gente que fala Maxêncio que nem eu, então não tem problema. Então, depois que ele derrota o Maxêncio e vira o todo-poderoso do Império Romano do Ocidente, o Senado Romano vota a favor da construção desse Arco do Triunfo, que obviamente é conhecido como Arco do Triunfo de Constantino. Se você esteve em Roma, foi ao Coliseu, não tem como você não ter visto, porque ele é enorme, ele é o maior de Roma. Há outros lá, né? Então nós temos, por exemplo, o Arco do Triunfo de Sétimo Severo no Fórum Romano, o Arco do Triunfo de Tito, que onde a gente vai falar mais a respeito, mais especificamente a respeito dele, porque Tito, a história de Tito está ligada intimamente a Jerusalém. É ele que conquista, que captura Jerusalém no ano 70, que eu disse num vídeo que é um ano capital para a gente entender a história judaica. Então, o Arco do Triunfo do Constantino, ele fica entre o Coliseu e o Palatino, então assim, é impossível, ele é aquela área, né, do centro histórico de Roma, o Coliseu, o Palatino, o Fórum Romano, onde ficam esses outros dois arcos. Então, se você esteve lá e viu o Coliseu, com certeza você deve ter visto o Arco do Constantino. E se te passou batido, volte, olhe de novo imediatamente. Se você não viu, vá agora, dê a famosa pausa nesse vídeo e olhe essa construção fantástica. E também a do Tito, aproveite e veja, e a do Sétimo Severo, você vai ver logo de cara da onde veio a ideia do Napoleão Bonaparte para a construção do maravilhoso Arco do Triunfo da Estrela. O Constantino também tem uma ligação direta com outras duas grandes atrações da cidade de Roma. Na verdade, a cidade de Roma, ela é muito pródiga em atrações, né? É o que mais tem. E algumas são tão fantásticas, eu não sei se eu já falei isso aqui em algum vídeo, a glória delas é tão grande que acaba atrapalhando as outras, atrapalhando entre aspas, né? Ela faz um eclipse, assim, um eclipse e as outras ficam um pouco para trás, né? Então, qual que é uma atração que tem a ver com o Constantino, que é tão famosa, tão popular, assim, tão esmagadoramente famosa que atrapalha as outras? A Basílica de São Pedro. Então, a Basílica de São Pedro no Vaticano, foi construída por ordem de Constantino, no século IV. Então, assim, não é essa basílica que a gente visita hoje. Ela passou por várias reformas e ela foi aí reconstruída na época do Renascimento, né? Existe toda uma história aí que não vem ao caso aqui. Um dia eu posso até fazer uma pesquisa aí, a gente vê mais especificamente, mais detalhes, a história todinha da construção da Basílica de São Pedro, que é muito interessante. Mas a primeira basílica foi construída por ordem do Constantino no local aonde, de acordo com uma tradição, o apóstolo Pedro, claro,
que é considerado o primeiro Papa, no local onde ele foi martirizado. São Pedro foi crucificado e, a seu pedido, né, segundo consta, foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele achava que não merecia a honra de ser crucificado como o seu mestre Jesus de Nazaré. E aí ele foi enterrado também. Então Constantino Pedro morre por volta do ano 64 depois de Cristo, quando Nero era imperador de Roma. E aí Constantino, alguns séculos depois, no século IV, ele manda construir uma igreja aí bem nesse local. E aí, com o passar dos séculos, essa construção vai aumentando, vai sendo reformada, melhorada, até virar essa basílica que a gente conhece hoje. Então, dê uma pausa se você quiser aqui no vídeo, ou então você anota aí, que daí, na hora que terminar esse vídeo, você vai lá e põe Constantino, Basílica de São Pedro, que daí você vai ler um pouco mais sobre essa história e talvez nas imagens você veja um corte transversal da Basílica de São Pedro e embaixo a necrópole, né? Ali era um local onde as pessoas eram enterradas. Então existem várias escavações até o dia de hoje, né? Até os dias de hoje. Provavelmente Pedro foi executado perto de um lugar onde ficava o circo de Nero, né? Tanto é que ele foi martirizado e morreu durante o reinado do imperador Nero. Também tem uma outra basílica, né, que eu falei que São Pedro é tão famosa, tão popular, que acaba deixando as outras de lado. Tem uma outra basílica que tem a sua história intimamente ligada à história do Constantino e que as pessoas acabam meio que, né, deixando passar. Se vai fazer uma visita rápida a Roma, prefere obviamente visitar a Basílica de São Pedro. Mas Constantino tem uma ligação direta com a arquibasílica da cidade de Roma. Roma tem 4 basílicas papais. São 4 basílicas sob jurisdição direta do Papa. São Pedro, obviamente, Santa Maria Maior, Santa Maria Maggiore, São Paulo Fuori le Muri, São Paulo fora dos muros ou extramuros, que é dedicada aí, né, consagrada ao apóstolo Paulo, e São João Latrão, com T de tatu, ou San Giovanni Laterano. É a arquibasílica aí no ranking, na hierarquia das basílicas, ela é a mais importante. Por quê? Porque ela é a sede do bispo de Roma. E ocorre que o bispo de Roma é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Papa. Então ela é a igreja mais importante ali da cidade de Roma, em termos ali da instituição, da Igreja Católica. E ela é a mais antiga, ela foi um presente que Constantino fez, ele deu ao bispo de Roma logo após a sua conversão. Então vocês se lembram que quando eu tinha dito, né, que controversa ou não, o fato é que depois da batalha contra o Maxêncio, em outubro de 312, ele começa a se comportar como se ele fosse um cristão. E uma das coisas que ele faz é oferecer presentes e benefícios ao clero cristão. E um desses presentes é o que hoje é a Basílica de San Giovanni Laterano. Então são lugares que nós podemos e devemos visitar. São lugares que atravessaram os séculos, sobreviveram bem ao tempo e que, como a gente está vendo, né, os acontecimentos dramáticos que tiveram lugar ali, eu achei interessante falar para vocês darem uma passeada, aproveitarem que estão em casa, mas com internet, e voarem via internet até a cidade de Roma para darem uma olhada neles, tá bom? Nesses lugares. Eu vou continuar falando dos lugares que tem a ver com Constantino. Ele dá início aí a várias construções que são importantes na história do cristianismo. Eu vou continuar falando sobre esse assunto no próximo vídeo, tá bom? Eu agora vou então passar para o momento dica de leitura. Então, quando Cláudia e vocês que estão me ouvindo,
Quando eu li o Código da Vinci, eu fiquei, acredito que como a maioria esmagadora das pessoas, muito impressionada e querendo descobrir a qualquer custo qual era o grau de veracidade daquelas afirmações do Dan Brown. Então eu fui atrás de uma série de coisas, assistia documentários, na época nem tinha tanta coisa, a internet não era assim tão rápida, tão fácil, tão disponível, pelo menos não para mim, né? Então eu fui à livraria e comprei este documentário aqui. O Código da Vinci, não, Da Vinci Decodificado, produzido pela Discovery. Então eu vi, ele está disponível no YouTube. Você pode assistir, tá bom? É um documentário interessante. Eu também comprei, acho que foi na livraria ou na gôndola do supermercado, este documentário sobre a Opus Dei. Opus Dei e o Código da Vinci. Eu acho que ele não tem no YouTube, mas de qualquer forma, documentários sobre o Opus Dei, a Opus Dei, né? Eu recomendo, porque é uma instituição que aparece no livro e é claro, né, ali dividido entre bandidos e mocinhos. O Opus Dei, é a Opus Dei, está escrito aqui, né? É a verdadeira história por trás da Opus Dei. Ela desempenha um papel importantíssimo e assim, de uma maneira assim, meio misteriosa, então vale a pena. O Dan Brown faz uma série de afirmações a respeito da Opus Dei que a gente precisa se esclarecer, tá? Então assim, com cuidado, procurar documentários isentos, com um posicionamento neutro, né, a respeito da Opus Dei. Eu também lembro que comprei na gôndola do supermercado este livro aqui, esse filme, Constantino e a Cruz. Eu adoro filme antigo, gente. Eu adoro aqueles capa e espada de pirata. Épico, então, eu gosto de todos, né? Claro, não preciso nem falar. Ben-Hur, a queda do Império Romano, Quo Vadis, que é a história, né, que se passa, uma narrativa histórica dos tempos de Nero, um livro maravilhoso. Eu até vou colocar na descrição do vídeo, porque eu adoro, aprendi muito com Quo Vadis, e lá eu aprendi sobre a estadia de Pedro na cidade de Roma e que ele foi martirizado durante o reinado de Nero, uma coisa que eu falei hoje aqui, então eu vi pela primeira vez neste livro. Então, assim, tem filmes, né, várias versões de Quo Vadis, eu adoro. Tudo que é filme, Cleópatra. E assim, Constantino e a Cruz não é uma daquelas super mega produções, mas é uma produção assim, né, hollywoodiana da época. Eu acredito que tenha sido bastante importante, uma produção assim rica, com um ator que era famoso na época, o Cornel Wilde, e eu acho que o filme assim é razoável, tá? Então assim, não sei se ele está disponível, mas eu acho que a gente passa um tempo bastante interessante assistindo. Agora, livros. Eu dei de cara com 2 livros que são fundamentais em sua relação com o Código da Vinci. Um deles eu não li, se chama A Revelação Templária. Eu vou colocar, ele está traduzido, eu vou colocar o nome na descrição do vídeo. Nos documentários a respeito do Código da Vinci, os autores são entrevistados, assim, quase sempre, a Lynn Picknett e o Clive Prince. Eles fizeram uma grande pesquisa e aí, né, vocês já podem imaginar, né, conseguiram descobrir aí uma ligação, rastrearam Jesus Cristo, a história de Jesus, a morte, sua ligação com Maria Madalena, rastrearam essa história, passando ali pelas cruzadas, os templários, tanto é que o livro se chama A Revelação Templária, e eles, enfim, né, lidam diretamente com essa temática. E o outro livro, outros 2 livros, esses 2 eu li, tá? E eu posso recomendar. Talvez até vocês já tenham ouvido falar.
Um deles se chama, é o famoso, O Santo Graal e a Linhagem Sagrada. Este aqui, a Revelação Templária foi publicada em 1997. O Santo Graal e a Linhagem Sagrada, publicado, eu anotei aqui, em 1982. É um relato jornalístico, uma investigação feita por 3 autores e eles também rastrearam essa história fantástica que vocês vão reconhecer, na qual vocês vão reconhecer vários elementos do Código da Vinci, tá? Então lá vou eu pedir licença aqui de novo para ler para vocês assim um breve resumo. Os autores dizem: no início da nossa pesquisa não sabíamos exatamente o que estávamos procurando ou, naquele contexto, o que estávamos vendo. Tentávamos simplesmente encontrar uma explicação para um pequeno e curioso enigma do século XIX. Então assim, né, aí eles continuam aqui falando, explicando que eles foram investigar uma coisa e puxaram lá um fio que não acabava mais. E eles, inclusive, esse fio, por que não acabava mais? Porque foi recuando no tempo, recuando, e né, séculos e séculos e mais séculos, acabou dando em Jesus de Nazaré, em Maria Madalena, passando pelas cruzadas e o Priorado de Sião também. É um livro que eu li num feriado de finados. Eu não conseguia mais parar de ler. Eu comprei um caderno, fiz N anotações. Eu fiquei assim fascinada, não pensava em outra coisa. Fiquei absolutamente convencida de que eles estavam falando a verdade. Não era né, o Código da Vinci é um livro de ficção, é um romance. Esse aqui é um relato das investigações, né, um relato jornalístico das investigações desses 3, mas ele foi posteriormente analisado por vários historiadores profissionais, né, vários especialistas da área e bastante criticado por conta de falhas na documentação. Então as referências a documentos de época são falhos e realmente eu que não sou, né, nenhuma especialista, não sou historiadora, eu também, né, eu sempre falei aqui para vocês em um vídeo, eu sempre olho a bibliografia, eu sempre olho nota de rodapé, eu quero saber de onde a pessoa tirou aquela informação. Se ela está fazendo uma informação assim categórica, é isso, aquilo, então assim, ou ela formulou muito bem, ela vem construindo muito bem aquilo, mas nessa construção ela tem que fazer referências aí, né? Referências a outras pessoas, lógico, né? Ninguém descobriu a América, a gente vai se baseando em coisas, em evidências que outras pessoas de outras áreas vão fazendo. Então, nesse sentido, o livro deixa bastante a desejar, assim, é falho, mas ele é escrito de uma maneira assim que te entretém. Não é ficção, então tem muitos acontecimentos históricos que são narrados aqui, personagens, eles sabem prender a tua atenção e eu recomendo. Eu acho que você deve ler, acho que você deve fazer o que eu fiz, ir lá no final, nas notas de rodapé, na bibliografia e tirar as suas próprias conclusões, tá? Eles escreveram também outro livro na sequência, A Herança Messiânica. Não preciso nem explicar, né? O próprio título explica, esclarece a temática do livro, fala sobre a história do Messias e como ela foi tratada, como ela foi passando ao longo dos tempos. Eu gostei menos do que o Santo Graal e a Linhagem Sagrada, mas continua sendo um livro interessante de ler e que trata, por exemplo, num capítulo aqui bastante do Constantino. E eles fazem referências a vários livros, vários filmes. Eu fiquei sabendo de coisas assim que muito dificilmente eu ficaria sabendo se eu não tivesse lido esse livro aqui, a respeito da história de Jesus e na ficção mesmo,
como essa história foi tratada por vários autores de livros que não foram traduzidos para o português, mas que eles mencionam aqui. Depois eu fui atrás e tem uma lista muito boa, fascinante mesmo, de livros que tratam desse tema, tá bom? Então eu vou colocar os nomes na descrição do vídeo para vocês poderem procurar. E na seção romances, né, ficção, uma amiga minha emprestou há bastante tempo um livro chamado O Segredo do Anel. Ele vai na mesma linha, na mesma direção de O Código da Vinci, muito assim, um livro gostoso de ler, prende também a nossa atenção. Claro que a comparação com o Código da Vinci é até covardia, né? Mas trata de assuntos ali que né, mais ou menos parecidos, de uma maneira também detetivesca, assim, um mistério que a gente vai revelando, assim, vai tentando descobrir lugares exóticos, da mesma temática do Código da Vinci. Eu também vou deixar a descrição, o nome na descrição do vídeo, tá bom? Na semana que vem eu vou continuar falando de monumentos, para a gente continuar fazendo uma viagem. Faremos uma viagem para o Oriente, para onde resolveu se mudar o Constantino depois de um determinado momento, tá bom? Então assim, você sabe para onde o Constantino resolveu ir? Aonde ele resolveu se estabelecer depois de uma hora lá? Uma hora ele resolveu que ele não queria mais ficar em Roma. Você sabe para onde ele foi? Então você tente descobrir aí, se você já não sabe, e se você já sabe, semana que vem a gente vai falar a respeito dessa cidade e também de Jerusalém e Belém. Elas duas também têm conexões com o Constantino, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, eu espero que eu tenha te dado motivos para você ficar em casa mais alegre, mais feliz, e também que você de verdade enriqueça aí a sua vida com esses lugares que foram testemunhas de grandes momentos do espírito humano, tá bom? Então a gente se vê semana que vem. Boa semana de quarentena da prevenção do coronavírus para vocês. Fiquem em casa com bastante história, arte, filosofia e arquitetura.